Olá, boa noite. Estamos começando mais um Band Entrevista. Todos os sábados, no finalzinho de tarde, começo de noite, nós temos um espaço reservado para que você conheça as personalidades que fazem esse noroeste do Paraná, que constroem a nossa cidade. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Maringá o deputado João Arruda. Ele é secretário-geral do PMDB do Paraná, deputado em primeiro mandato e já começa botando bastante coisa na Câmara Federal. Nós primeiro gostaríamos de agradecer a sua visita aqui, deputado, e temos muitas coisas para conversar. Seja bem-vindo. Prazer muito grande estar aqui com você, com todos os telespectadores da TV Bandeirantes. Parabenizar todos os técnicos e funcionários aqui da TV nessa nova sede, um novo projeto, e com certeza vai ajudar muito a informar bem toda a região. Deputado, o senhor é a primeira vez que se lançou numa aventura eleitoral, o senhor conseguiu conquistar já um mandato de deputado federal que, convenhamos, né, é uma coisa e tanto, né, uma conquista e tanto. O senhor já se adaptou naquele ambiente de Brasília? Dizem que há assim um fosso que separam os primeiros deputados de primeiro mandato dos demais. O senhor conseguiu já vencer esses obstáculos iniciais? Como é que o senhor está se sentindo como deputado? Realmente é uma fase de adaptação importante para nós do primeiro mandato. Nós temos um grupo de deputados do primeiro mandato, quase 50% da Câmara Federal se renovou. Isso é importante porque nos dá a oportunidade de ocupar espaços importantes também. Mas realmente eu tive mais de 126 mil votos no Paraná e isso é motivo de orgulho. Foi uma votação expressiva, uma primeira eleição. É muito difícil você se colocar como candidato a primeira vez, tentar divulgar um projeto, ideias, sugestões e o posicionamento crítico em relação a políticas públicas, um posicionamento ideológico claro, programático, e eu sou filiado ao PMDB, sou secretário-geral do PMDB, tenho trabalhado muito pelo partido, isso me ajudou muito na construção das políticas públicas do governo anterior, do governo passado estadual do PMDB, e hoje dando sustentação ao mandato da presidente Dilma Rousseff. Mas eu tive sim a oportunidade de ocupar espaços importantes já nesse primeiro ano de mandato. Nessa primeira legislatura, eu como deputado federal, ocupo a presidência da comissão especial que analisa o projeto 6826 de 2010 de iniciativa do governo federal, que tem aí a oportunidade de tipificar os crimes contra a administração pública. Também fui indicado pelo meu partido para ser relator da suplementação do Estatuto das Cidades, de um assunto que vai tratar das grandes metrópoles, das regiões metropolitanas, das grandes cidades, um assunto que interessa Maringá e região. E ocupo a titularidade também na Comissão de Desenvolvimento Urbano e sou suplente da Comissão de Minas e Energia. Sou vice-presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, sou fisiologista por formação. Então eu acredito que eu já passei a fase de adaptação. É primeiro mandato, sim, nós temos que assumir isso e até para ter mais humildade no processo e na construção desse mandato e trabalhar junto com a bancada. Eu tenho feito um mandato muito aberto, tenho trabalhado junto com os deputados federais do Paraná, tenho trabalhado junto com os deputados federais do meu partido e nós, nesse trabalho em conjunto, temos conquistado excelentes resultados para o país e para o Paraná. Olha, o senhor falou aí da bancada paranaense lá em Brasília, e é uma bancada, só tem gente grande ali, né? E como é que está sendo o relacionamento com, primeiro, os deputados do seu partido, os deputados que compõem a base, isso ainda dentro da bancada paranaense, que compõem a base de sustentação do governo Dilma, e os da oposição? Como tem sido, primeiro, dentro da bancada paranaense em Brasília, o relacionamento com esse pessoal que já está lá há muito mais tempo, né? São poucos os deputados do Paraná que renovaram, e o senhor chega com sangue novo, cheio de vontade, e o pessoal costuma dar uma cotovelada para não abrir espaço, né? É verdade, isso acontece mesmo, mas as coisas mudaram e hoje quem trabalha tem a possibilidade de mostrar resultados rápidos e práticos. A participação, ela exige muito trabalho, muita dedicação, não só no parlamento, não só no Congresso, mas também na vida, no cotidiano da vida do interior do meu estado. E isso passa por um relacionamento com outros deputados da bancada federal do Paraná. Nós temos conquistado com recursos importantes para o Paraná, para o governo do Paraná, inclusive na parceria com o governo do Paraná, investimentos importantes e também investimentos que acontecem diretamente nos municípios. Essa injeção
de recursos que o governo federal tem dado através do Programa de Aceleração e Crescimento, programas sociais que envolvem também a educação pública, o ensino superior, e eu acredito na união de esforços para que tudo isso aconteça bem. Em relação ao meu partido, a relação é excelente, nós somos em 5 deputados hoje, perdemos um deputado, o ex-ministro Reinald Steffens, que foi para o PSD, e a relação dos deputados da base aliada da presidente Dilma, no geral, entre os 513 deputados, a relação é ótima. Nós precisamos aprimorar a relação da bancada que dá sustentação ao mandato da presidente Dilma aqui do Paraná, porque tem muita coisa que está prevista para acontecer através do governo do Estado. E o governo do Estado faz oposição ao governo da presidente Dilma. Então nós precisamos politizar melhor essas questões para que fique claro para a população de quem são os recursos, de onde estão saindo os recursos, porque muitas vezes isso causa uma confusão. Na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, outro dia um prefeito resolveu inaugurar uma obra do governo federal que teve 90% de recursos do governo federal, os outros 10% vieram da prefeitura, sozinho. Nem convidou o ministro do Turismo, que era responsável pela obra. Esqueceu de pôr a placa, né? Isso acaba prejudicando muito a relação. E a relação tem que ser de estadista, tanto do prefeito, quanto do governador, quanto da presidente da República, para que todos ganhem com as políticas públicas de cada governo. Olha, ainda sobre política estadual, o senhor falou da relação com a bancada estadual, aliás, a bancada de deputados do Paraná no Congresso, mas nós temos uma diferença da postura do PMDB. Nós temos um PMDB que na bancada federal ele é de apoio ao governo Dilma, muito resistente com relação principalmente aos maiores adversários do governo Dilma, que estão no PSDB, e aqui no Paraná, a bancada de estaduais, o PMDB, os deputados estaduais estão aliados ao governador, que é exatamente oposição à presidente, né? E como administrar, já que o senhor é secretário também do partido, essa dicotomia que tem entre a bancada federal e a bancada estadual? É verdade, eu falo isso com muita tristeza porque a minha posição foi diferente das dos deputados estaduais. E eu insisti nas reuniões da executiva que não fizessem esse acordo, que não fizessem essa composição, até porque não temos argumento suficiente para apoiar o governo. Nós não temos uma justificativa, já que apoiamos o outro candidato, o candidato derrotado nas últimas eleições, não temos uma justificativa para apoiar esse governo. Não existem ainda políticas públicas formadas, programáticas, ideias, sugestões, princípios. Não existe um governo semelhante ao nosso, o que está aí. Existe um governo que tem cometido alguns erros, ao meu ver. Minha posição é muito crítica em relação a tudo isso. Mas, infelizmente, os deputados tomaram essa posição. Hoje, a administração pública, o governo e muitos municípios, isso acontece também em relação aos vereadores, mas se tornou um grande aparelho político também. Os deputados não querem ficar fora desse processo e acabam se aproximando, não pelo interesse daquilo que é discutido amplamente na Assembleia, das grandes questões paranaenses, mas pelo interesse individual de atender a sua base eleitoral. Mas infelizmente, ou melhor, felizmente, para os deputados e para o meu partido, que demonstra que eu tinha razão nesse processo, são poucas as parcerias que o governo tem feito com os municípios porque não tem obras, não tem programas, não tem diretrizes, nenhuma proposta. E isso tem deixado os nossos deputados desconfortáveis porque perdem o discurso e perdem a parceria administrativa que podem articular junto ao governo do Estado. E, ao mesmo tempo, nós temos visto que os deputados demonstram a vontade, inclusive, de ir para a oposição, o que pode acontecer ainda no ano que vem. Os deputados podem considerar que não foi boa a parceria e mudar de lado. Boa parceria do ponto de vista administrativo do Estado, da avaliação que fazem em relação ao governo, às secretarias e às políticas públicas desse governo. Mas o partido precisa discutir, debater, o partido precisa dar oportunidade dos diretórios municipais colocarem as suas posições de todos os filiados, e é isso exatamente que nós estamos fazendo em Maringá. E no ano que vem tem eleição para prefeitos, né? Vai mudar muito o quadro nos municípios e com certeza alguns dos candidatos, alguns dos deputados serão candidatos também, vão disputar essas eleições. Então o senhor acredita que vai ter uma mudança de postura do PMDB estadual, dos deputados estaduais no próximo ano? Eu acredito que sim, Milton. Nós estamos aqui para isso, para discutir
com os nossos companheiros do partido, quais são as suas posições, as suas ideias. E eu acredito que política é conjuntura. Não se pode adiantar uma estratégia sem se analisar bem, ter sensibilidade em relação à conjuntura. E a conjuntura que nós vivemos no ano passado é uma conjuntura, do ano que vem será outra, e daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, será uma outra totalmente diferente. Nós temos que se ajustar a essa conjuntura, sem mudar os nossos princípios, as nossas ideias e as nossas posições. Deputado, o PMDB vem sendo liderado pelo senador Roberto Requião, que fez 2 mandatos seguidos como governador, depois de já ter feito mais um mandato, mas ainda não conseguiu criar um grande nome para sucedê-lo, né? Não tem um herdeiro do nome do governador Roberto Requião. Tem pela frente agora a eleição de Curitiba, que é uma eleição muito dura, onde há candidatos com grande densidade eleitoral, e tem ainda que se preparar para a eleição de governador daqui a mais 3 anos e meio, ou 3 anos e pouco. Como é que o PMDB trabalha essa herança desse patrimônio eleitoral deixado pelo senador Roberto Requião? Milton, você tem toda a razão. Nós ainda não temos um sucessor do sucesso que foi o nosso governo e de um sucessor também do quadro político que é o nosso senador Requião. Para isso que nós estamos reestruturando o partido, com essa visão de que nós devemos projetar melhor os nossos quadros, que nós devemos investir em novas lideranças, lançar candidatos aonde for possível, preparar candidatos a vereador no ano que vem, candidatos a prefeito, que o partido tenha projeto em cada município, um projeto a curto, médio e longo prazo, e que em 2014 possamos lançar candidatos a deputado estadual e federal que possam me suceder, que possam suceder os deputados estaduais e federais hoje da nossa bancada, que compõem a nossa bancada, que possam se projetar para outras candidaturas futuras a prefeito, a governador do estado, a vice-governador, a senador, com qualidade, com consistência, através da formação política. Temos investido nos cursos de formação da Fundação Ulisses Guimarães e essa formação é fundamental para que esses nomes se estabeleçam como quadros do PMDB, que fiquem no partido, porque quando o processo é fisiológico, quando a relação é fisiológica em relação ao governo, por exemplo, eu tenho visto por aí o PSDB cooptando diversos quadros de outros partidos para que eles sejam candidatos do PSDB ou do PSD, que é o partido aliado do governador. Esse projeto fica vazio, perdem a eleição para o governo, acabam perdendo as lideranças e seus quadros e não se faz um sucessor. Por isso que nós queremos agora, fora do poder estadual, fora do governo do estado, reestruturar o partido, formar novas lideranças e dar consistência, dar discurso ao nosso partido, fidelizar, conscientizar e politizar, coisa que muito bem o PT faz em todo o Paraná e todo o Brasil e que nós precisamos aprender um pouco com eles aqui no nosso PMDB. Bem, deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a sua atuação parlamentar e, obviamente, que uma questão nós não podemos deixar sem apresentar. O PMDB de Maringá terá candidato? Mas isso o senhor responde depois do intervalo. Um instante só.